Sobre os meus joelhos e agradeço a enganas a mim. Nem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Sobre os meus joelhos e agradeço a enganas a mim. Pai, perdoa os meus pecados porque sem você não sei viver. Sobre os meus joelhos e agradeço a enganas a mim. Nem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Sobre os meus joelhos e agradeço a enganas a mim. Pai, perdoa os meus pecados porque sem você não sei viver. Canta comigo. Canta comigo. Canta comigo. Sempre na estrada. Agradeço mais um dia todo pé. Sem ti não sou nada. Preciso do Senhor para me proteger. Não invejo ninguém, só estou preocupado a fazer minha shit. Não estudei muito, por isso é que eu me aplico nesse beat. Amo a reza noite e dia, porque o puto tá na via. Atrás do pão de cada dia, só para dispensar não ficar vazia. Eu sei que Deus tem acompanhado toda essa luta. Pego no trap e aumento o louvor e caso oculta. Dobro os meus joelhos e agradeço enganas a mim. Nem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Dobro os meus joelhos e agradeço enganas a mim. Pai, perdoa os meus pecados porque sem você não sei viver. Dobro os meus joelhos e agradeço enganas a mim. Nem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Sobre meus joelhos e agradeço enganas a mim. Pai, perdoa os meus pecados porque sem você não sei viver. Canta comigo. Canta comigo. Canta comigo. Kembo na Tatanzamba e Amazulu. Seja mais uma vez bem-vindo ao vosso e ao nosso canal Acorda Banto. Como vocês sabem, esse canal fala sobre a espiritualidade do povo Banto, a situação política e social do povo Banto, a história do povo Banto. Nós acreditamos que o povo Banto é o povo escolhido de Tatanzamba e Amazulu, que o povo Banto é descendência de Abraão por DNA e que o povo Banto é o povo israelita da Bíblia. Então, se você nasceu ou é descendência de Angola, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Lesoto, Quênia, Eswatini, Botsuana, Tanzânia, República Democrática do Congo, ou Zaire, para quem ainda conhece, Gabão, Guiné Equatorial, Camarões, República Centro-Africana, Uganda, Burundi, Ruanda, Ilhas Comores, Malawi. Então você é Bena Bantu. Teus antepassados foram levados como escravos pelos árabes e europeus. Então você é Bena Bantu. Para todos os bantus na diáspora da América do Sul, América do Norte, da Europa à Ásia, seja bem-vindo ao canal que fala sobre a tua história em português. Seja bem-vindo, Bena Bantu. O nosso estudo de hoje será sobre a terra prometida do povo Banto e o que tem se passado lá, o que se fazer, porque muitas das vezes nós pensamos que somos nós que vamos mudar o mundo. Não, é Tatanzâmbia que tem mudado os mundos. Para quem tem visto nos últimos tempos as coisas que têm acontecido, então, acorda, Banto. Essa nossa terra prometida, como todo mundo já sabe, né? É aqui que o Tatanzâmbia prometeu a Abraão ou a Abana, que ele ia dar
essa terra, tanto quanto que Abraão chegou até Manre. Hoje chamamos de África do Sul, mas antes era uma região só mesmo, era a sua região do sul. Então, para quem conhece, segunda de Crônicas 7:14, esse é o nosso tema para a terra prometida do povo banto. Quando nos perguntamos o que temos que fazer, muitas vezes pensamos que temos que seremos nós a mudar, seremos nós a nos transformar. Não. Houve uma grande conversa que Tata Nzambe tivera com Salomão, depois de ter construído o templo no deserto de Kalahari, para quem não conhece. E o Salomão começou a dizer: não, mas Tata Nzambe, então o teu povo banto, não Israel, porque Israel são três anjos que caíram, que está o Isis, o Ra, Amen e o El, que sai dali, que chama a tal palavra de Israel. Então ele estava falando com Samuel, ou com o Salomão, e o Salomão lhe disse: mas está Nzambe, então você conhece o teu povo, você como é que sabe como é que eles são teimosos, não querem ouvir. Se você uma vez, se acontecer aquilo, assado, cozido, o mais engraçado é que até Abraão também teve a oportunidade de ter uma conversa com ele assim. Então numa terra, se tivesse um justo, como é que o Tata Nzambe vai fazer? Vai fazer, não, você, por causa desse justo, vou lhe salvar. É assim sucessivamente. Então, era falando com o Salomão. E o Salomão estava lhe perguntando: mas Tata Nzambe, você conhece o teu povo, você sabe o que o teu povo faz, como é que o teu povo é, não querem ouvir. Você lhe fala: deixa de buscar Jesus, não querem ouvir, não querem falar nada. Vamos fazer então como? Então ele respondeu em 2 de Crônicas 7:14, diz: se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não adianta ninguém nos mentir que a nossa terra, a área Banto ou a região da Subsaara é a região mais rica do mundo, mas é a região mais pobre, ou que apresenta-se em piores condições de todas as partes do mundo. Então não é aqui onde chamamos o tal Congo, que tem muita coisas aí, não adianta, não vale a pena. Enfim, acorda, Banto. Conheça a tua história. É muito importante conhecer a sua história. De todos os povos que existem no mundo, só a raça negra é que não conhece a sua história. E não adianta você me falar que eu sou brasileiro negão, ou nasci no Brasil. Não, eu nasci em Portugal. Eu nasci em América. I'm Afro-American nigga. Você é banto. Imagina os teus antepassados quando saíram, quando os barcos saíram de África para começar a fazer aquelas rotas nas Américas, nas Ásias e etc. E se depois de um mês ou 2 meses os barcos parassem e falassem a todos os nossos antepassados, como você sabe, deixem embora dos barcos, vão embora para todas as vossas casas. O que é que eles iam fazer? Eles iam voltar nessa casa, nessa terra natal. Enquanto que nós que vivemos aqui, nascemos aqui, depois da terceira, quarta geração, hoje nós falamos: não, eu sou holandês, sou português, nasci em Portugal. Os nossos antepassados iam voltar. Acorda, Banto. Então vamos lá então um bocado mais para o nosso livro. Não te esqueças, a Bíblia é a tua história. Quem são os amorreus? E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Era o momento que Abraão estava a falar com Tata Nzambe, depois Tata Nzambe lhe fez dormir. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, Tata Nzambe, nessa instante, Tata Nzambe, perguntou olhando, Sunini, Nanini, Sumandla, Shinik, Modimo, Moari, é todas as maneiras de chamar o nosso Deus. Para quem não sabe, Nzambe significa espírito. Tata Nzambe, Pai Espírito.
Acorda, Banto. Acorda. Saibas de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Agora eu te pergunto, qual é o único povo que foi escravizado 400 anos? E não vale a pena te iludir em tentar entrar com as mentiras que o povo, com outro povo vem te dizer, porque não adianta, não adianta. Não tem povo no mundo que tenha sofrido mais ou pior que a raça negra, o povo banto. Não tem. Recorda do Leopoldo. Estão estimados entre os 15 a 20 milhões de africanos, congoleses, bantos que foram mortos por Leopoldo. E quando se fala da Segunda Guerra Mundial, está a falar entre 1 milhão a 6 milhões de judeus que morreram. Você se compara com 15 milhões? Acorda, banto. Mas também eu julgarei a nação. E é o que tem acontecido nos últimos tempos. Para quem tem visto a televisão, tem seguido o que tem acontecido nos últimos tempos, tem reconhecido que realmente as nações que uma vez tentaram nos colonizar são as mesmas nações que hoje estão a buscar ajuda na África. Acorda, bando. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, quem são os amorreus? Acorda, bando, vamos lá ver esse filme. Os amorreus eram uma nação antiga mencionada com frequência no Antigo Testamento. Eles eram descendentes de um dos filhos de Canaã. Nas primeiras inscrições assírias e egípcias, os amorreus também eram conhecidos como Amurra ou Amorre. A terra dos amorreus incluía a Síria e Israel. Algumas das montanhas do sul da Judéia eram chamadas de região montanhosa dos amorreus. Dois reis dos amorreus, chamados Sion e Og, foram derrotados pelo povo de Israel sob a liderança de Moisés. Em Josué 10:10, 5 reis amorreus foram derrotados pelos israelitas e a vitória foi conquistada de forma decisiva em Josué 11:8. Já nos tempos de Samuel, uma paz existia entre Israel e os amorreus. Menos de um século depois, o rei Salomão forçou o restante dos amorreus à escravidão. Todo o povo que sobrou dos amorreus, e não eram dos povos de Israel, seus descendentes, que foram deixados na terra, esses Salomão convocou para serem escravos. Os amorreus eram conhecidos como guerreiros ferozes durante o seu auge. Moisés se referiu a Og, rei dos amorreus, como um homem muito alto. Apesar de seu grande número e poder militar, os amorreus foram destruídos devido à sua adoração a falsos deuses. A conquista de sua terra por Israel foi parte do julgamento de Deus sobre a cultura pagã amorita. Segundo as Escrituras, Deus dá oportunidades às nações de se arrependerem antes do julgamento. A nação amorreia teve muito tempo para abandonar sua idolatria e suas perversidades, mas desprezou a bondade e longanimidade de Deus e se recusou a se arrepender. Os amorreus são mencionados pela última vez em Amós 2:10. Presume-se que eles morreram ou foram absorvidos pela cultura de Israel. É engraçado quando lemos que geralmente um determinado povo desapareceu, já não existe. É aí que você tem que fazer as perguntas. Eles adoravam um deus, que era o Baal. Então, quem é o Baal? Então, vamos lá saber quem é o Baal. Baal, ou Baal, em hebraico, é um teônimo e título honorífico que significa Senhor
nos idiomas semíticos do Noroeste falados no Levante durante a Idade Antiga. Aí, uma coisa é verdade. A partir do momento que eles te dizem que é um teônico e título honorífico que significa Senhor nos idiomas semíticos do Noroeste falados no Levante durante a Idade Antiga, tem uma parte verdade e tem uma parte mentira. A verdade é que nós, a raça negra, somos os semíticos, como eles chamam. Então não tem nada a ver com os semíticos, mas que realmente significa Senhor nos idiomas do Noroeste, falados no Levante. Para quem não sabe onde é que o Levante é aquela área da Palestina e Israel. A partir dali, não tem nada a ver com a nossa história, porque nós sabemos já que a nossa história aparece e se passa em África. Vemos a foto a instante onde mostramos Bantu área Bantu. Então é ali. Não tem nada a ver conosco. Então, a partir do momento que, em vez de você se perguntar mais quem são os amorreus, é um povo que não faz parte do povo Bantu. Não israelita, mas Bantu. Baal, com o artigo definido, Baal era o nome do principal deus masculino dos fenícios e cartagineses, além de uma deidade maior entre outros povos da Palestina. Mais uma vez, Levante, Palestina, Israel, tudo fora de África. Acorda, Bantu. Baal é referência a vários deuses do Levante, como, por exemplo, Moloch. Então, para você ver que em Levante eles seguem um deus, Moloch. Os eruditos anteriormente associaram o teônimo com cultos ao sol e com variedade de divindades patronais não relacionadas, mas inscrições mostraram que o nome Baal estava particularmente associado com o deus da tempestade e da fertilidade e as suas manifestações locais. Então, aí você vê, é uma cambada de deuses e mais deuses que os amorreus tenham ou têm até hoje. E que o Tata Nzambe disse, pá, mas depois da tua quarta geração até ali, a injustiça dos amorreus ainda não está terminada. Vamos lá ver quem são esses amorreus. O que o Tata Nzambe está a falar de África. Então significa dizer que os tais amorreus que uma vez foram destruídos pelo povo Bantu, não Israel, ainda não estão destruídos totalmente. Porque ainda estão aí. Mas onde é que estão? E o que é que têm feito? Vamos lá entrar na etimologia do Baal. Temos que conhecer. É importante nós sabermos. Se porventura estiver a achar que eu estou a fazer a leitura um bocadinho rápida, então seja você, meu irmão, ou minha irmã, ponha no pause, faça o teu próprio estudo, leia, cresça espiritualmente, porque é tudo aquilo que nós queremos, todos nós queremos, crescer espiritualmente. O termo em grego Baal aparece no Novo Testamento. Não, todo mundo, em forma latizinada, Baal aparece na Vulgata. Essas formas, por vezes, derivam da forma semética, mais uma vez, no Noroeste, na Península. O sentido bíblico da palavra, como detonando uma divindade fenícia e falsos deuses em geral, foi estendido durante a Reforma Protestante para detonar qualquer ídolos, ícones dos santos ou da Igreja Católica em geral. Nas línguas semíticas dos noroestes, o garítico, fenício, hebraico, amorreu e aramaico, a palavra Baal significava proprietário e, por extensão, senhor, ou mestre, ou marido. Cognatos incluem o Belo, Acádio, Baal Amarico, Baal El Arab, a língua, a originalidade da língua na qual eles falam, temos a ver com Levante, porque no Levante que se fala o árabe, é no Levante que se fala o hebraico, como eles dizem. Ainda servem como palavras para marido em hebraico moderno e árabe, respectivamente. Eles também aparecem em alguns contextos relativos à propriedade de coisas ou posses de características. A forma feminina é Balaá, em hebraico, em árabe, significa senhora, no sentido de uma dona ou dona de casa, e ainda serve como uma palavra rara para esposa. Quais são os cultos de Baal?
As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim, ou Baalim. Seus templos e altares eram construídos no alto dos morros, sob árvores ou no teto das casas. Havia uma grande quantidade de sacerdotes que queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar, e caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Eu devo dizer que isso é algo que até o nosso povo fez. Povo banto, nada de israelita, mas povo banto. O povo pergunta, se porventura conhecem alguém muçulmano, pergunta quem é que eles chamam o povo do livro. Em inglês eles dizem the people of the book. Somos nós. Por isso é que o Tata me disse os meus escolhidos, os meus escondidos escolhidos. Acorda, banto. Não quer dizer que nós não fizemos, nossos antepassados não fizemos. Entende? Quem nos criou? Criou o mundo todo, nos deu a oportunidade para nós sermos donos dessa terra. Mas por causa de não teimosia e não querer ouvir, aí é que chegamos, nós chegamos. Mas todos os dias está a levantar alguém para nos acordar. Então não é aquele primeiro irmão que disse que veio descobrir que, não, Adão e Eva eram pretos. Não, todo mundo veio de África. Não, os navios sem nós somos o povo escolhido. Mas ninguém sabe, ninguém quer fazer 1 mais 1 é 2. Então somos o povo escolhido. A África é a terra natal, a África é a terra prometida. Nós estamos aqui. É o trabalho do Acorda Banto de levantar os nossos irmãos. Acorda Banto. Possivelmente, na origem, Baal era o verdadeiro Senhor do universo. É assim que eles te apresentam. Um ser poderoso que existia no mundo material. Eles até te dizem, tudo aquilo que é material, se quem se lembra da tentação no deserto de Síndice ou Isaiah Congo, quando o inimigo Mastima começou a me entrevistar, ele lhe disse, isso tudo aqui é meu, a única coisa que você tem que fazer é me adorar. E ele disse, adorar a Tatanzambi, só a ele prestarás culto, nada mais. Acorda, banda. É tempo de deixar aquele Jesus, aqueles bonecos na igreja. É tempo de você ir quando você for na igreja, você perguntar, mas pastor, por que tem um bué de boneco na igreja? Enquanto que na Bíblia está escrito, para nós não vamos adorar a imagem. É tempo de começar a se perguntar, mas como então? É como? Em nome de Jesus, o tal Jesus disse quando estava na cruz, Eli, lama sabachthani, que é exosa, a língua que até o dia de hoje ainda se fala, que significa isto é para os que guardam o sábado. Acorda, banto. Acorda, banto. Não, segundo o Sanconiaton, os fenícios adoravam o sol como o único senhor dos céus e que este Belsamen era idêntico a Zeus. Na Septuaginta, Baal é transcrito como Heracles. Segundo alguns mitologistas, Baal era o planeta Saturno ou Júpiter. Quer dizer, ele é tudo. Aquele dia é tudo. O nome de Deus aparece constante de uma inscrição encontrada em Malta como Malkeret. Quando está a falar destas bandas ali, não tem nada a ver com a África, já sabes, é pai deles. É pai deles mesmo, uma estima. Assim como entre os germânicos e gregos, os fenícios e cartaginenses compuseram vários nomes usando o equivalente de Deus. Etbal, com ele, Baal, Jerubal, Baal vai sustentá-lo, Aníbal, graça de Baal, Asdrubal, ajuda de Baal, e etc, e etc. Mas, enfim, temos mais uma vez um filme curto. Vamos lá ver, poder obter mais informações. A maior parte das coisas que temos feito, tudo na graça de Tatazama e Amazul, é mais uma grande oportunidade que nós podemos receber esse filme de muitos irmãos que têm estado também na luta, na guerra para levantar o seu povo. Mas, enfim, é um filme, não presto muita atenção em palavras como Israel,
Deus, quando você ouve Deus, é Tatanzambi, ou Sunini Nanini, ou Modimo, Mowari, Xinique, ou Congo. E quando falam de Jesus, não se preocupe em Jesus, põe Yesaya Congo, ou um síntese. Tá? Vamos lá ver esse pequeno vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Super Curioso do canal Meu Jeito de Onde Ser. Meu nome é João Henrique, e aí, como é que você está? Você ainda não é inscrito nesse canal? Vem aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho em que você clique e se inscreva. Do lado tem um sininho para você ativar todas as notificações e receber todas as atualizações do canal. Também não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos em todas as redes sociais. No vídeo de hoje falarei sobre Baal, seu culto, os mitos por detrás de seu nome, como ele era representado em cada povo ao longo do crescente fértil e além dele, e revelar alguns mistérios que a história deixou para nós ao longo do tempo. Então, se você está preparado, bora pro vídeo. Eu já vou começar com uma atitude polêmica do rei Jeú. Em 2 Reis 10:28, Jeú diz: "E assim Jeú destruiu Baal de Israel." Para os dias de hoje, isso pode soar como uma intolerância religiosa, especialmente quando nós lemos na Bíblia a aprovação da morte do sacerdote. Para entender isso, nós precisamos de voltar no tempo e compreender o que era o culto a Baal. E te digo, uma das religiões mais sanguinárias do antigo Oriente Médio. Jeremias 19:5 diz: "Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem veio ao pensamento." Neste texto, a acusação é bastante grave, porque Jeremias acusa os israelitas de queimarem seus filhos, seus primogênitos, ao culto a Baal, oferecendo eles a Baal. Baal é uma palavra semítica que significa senhor, lord, marido, dono. Ele também é representado em grego pela palavra belos, em latim como belos e em acade como bel. Na verdade, existiu até a forma feminina para Baal, que era chamado de Balash. Como eu havia dito, Baal também é conhecido como Bel para os babilônios. Nessa cultura, ele reina sobre 66 legiões de espíritos infernais e se manifesta de várias formas, às vezes como homem, só que especialmente na Babilônia, ele é tido e representado como um dragão. Baal é amplamente mencionado no Antigo Testamento. E é o principal deus pagão dos fenícios, geralmente associado com a deusa Astarote. Segundo a mitologia fenícia, sua casa era o Monte Cássio, o antigo Sapano. Ele era o tradicional deus semita da tempestade, o qual correspondia também ao controle da fertilidade e da fecundação. Na mitologia grega, Baal é associado ao nome Cronos, e para os romanos ele foi intitulado como Saturno. Na Mesopotâmia, começou a existir uma relativa confusão com relação ao nome dos deuses. Cada lugar adorava uma mesma divindade, mas com um nome diferente. E por isso hoje nós temos um pouco de dificuldade de identificar esses deuses. Você quer um exemplo? No período do rei Acabe, ele foi casado com uma mulher chamada Jezabel, e ela tentou introduzir Baal. Só que o Baal que eles introduziram em Israel, ele tinha por nome Baal Melkart. No entanto, nas imediações haviam outros, como Baal-zebub. O nome Beelzebub, muito referido no Novo Testamento, para identificar o príncipe dos demônios, nada mais é do que a pronúncia de Baal-zebub. Baal deu origem a Belial, o que também é grandemente mencionado no Novo Testamento. Baal também pode ser um codinome de Haddad ou Haddad, que era uma divindade cananeia e suméria, e era um deus da fertilidade. Baal era principalmente um deus do sol, chuva, trovões, fertilidade e da agricultura. Baal é filho do deus Dagon. Lembra de Sansão? Confere a história que você vai ver. Ele morre no templo de Dagon. Dagon é o deus do grão. Ele que permitiu o renascimento de Baal. Então Baal, ele renasce em ciclo, trazendo a vida. Em Canaã, os hebreus lutaram durante várias épocas para acabar com a adoração e o culto ao deus Baal. No livro dos Juízes, Gideão destrói os altares de Baal e a árvore sagrada pertencente aos midianitas. No século 9 a.C.,
O rei Acabe, ele é condenado pelo profeta Elias por adorar o deus Baal. De acordo com a demonologia, ele está classificado como o primeiro rei do inferno, que é representado por Belial, que comanda a parte norte, cujo elemento é terra. O profeta Elias, ele propõe um combate contra os profetas de Baal e derrota a todos quando Deus envia fogo do céu. As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim. Seus templos e altares eram construídos no alto dos morros ou no teto das casas, no terraço das casas. Havia uma grande quantidade de sacerdotes que queimavam crianças, incenso, dançavam em torno do altar. Caso seus pedidos não fossem atendidos, se cortavam até o sangue jorrar, até conseguir a petição de Baal. O seu culto foi tão intenso que só acabou quando o povo ele foi levado em cativeiro para a Babilônia. Em Israel havia tanto paganismo que várias cidades recebem o nome de Baal, como Baal Gad, Baal Amon, Baal Tamar, entre outros. Até que nós entendemos, né? O propósito, o problema que Baal gerou na adoração do Deus de Israel. Quantas pessoas se apostataram da fé para adorar o Deus Baal? Quantos reis que, quando eles destruíam e organizavam um templo, e eles não destruíam os deuses que estavam sobre o alto dos morros, era a adoração ao Deus Baal. Então nós podemos entender um pouco aqui que estava acontecendo no povo de Israel. O sacrifício de crianças e por que era abominável a adoração dessa divindade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá aquele like, compartilha, comente e é nóis. Uma 50k, conto com vocês. Deixa seu comentário, o próximo vídeo pode ser o seu, beleza? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e eu fui! Adoração de Baal nos jogos da Commonwealth. Escrevi Commonwealth de 2022 em Birmingham, na Inglaterra. Isso aconteceu. São jogos. Deixa-me só fazer uma corta retrospectiva sobre aquilo que o irmão acabou de falar nessa instância, como todo mundo sabe. Agora eu te pergunto. Agora você entende porque é que nós ficamos nos escravizaram 400 anos? Agora você pode compreender que houve uma geração nossa que, para além de se comportar mal na frente do nosso Deus, foram fazer coisas piores mesmo. Então, como é que você vai se sentir? O teu primogênito você tem que dar, tem que queimar, tem que matar, tem que morrer. Como? Como? E depois é que nós nos perguntamos por que é que nós fomos escravizados 400 anos. Não somos nós no dia de hoje, bem nas Américas. O mais engraçado é que nas Américas matam mais preto com preto do que branco matou preto. E se branco matou preto é porque o branco é polícia, o preto não é polícia. Acorda, Banto. Nós não podemos andar mais assim, com os olhos fechados. Nós temos que ver com os olhos abertos. Satan está nos dá sabedoria. Ele disse em Joel que ele havia de nos dar, os vossos filhos vão sonhar, vão ser proféticos. Acorda, bando. Mas depois creio que, não, o Bale já não tem mais Bale, não sei o quê. Mas vamos entrar naqueles jogos de Commonwealth, em inglês, Commonwealth Games, que são uma competição multinacional e multidesportiva, realizada a cada 4 anos, e reúne a elite dos atletas da Commonwealth. Os Jogos da Commonwealth são disputados por cerca de 5.000 atletas. A Federação dos Jogos da Commonwealth, em inglês, é a entidade responsável pela direção e pelo controle dos jogos, sendo também a responsável pelo programa desportivo e escolha das cidades onde os jogos serão realizados. Também são denominados jogos da amizade, devido ao uso da mesma língua para todos os membros de todas as nações terem os mesmos laços coloniais. Quer dizer, tudo aquilo que eles fazem tem festividades. Para quem viu o nosso estudo sobre a conferência de imprensa, a conferência de Berlim, também foi assim.
Era moda, deram moda para dividir a África. Eles se reuniam umas tantas vezes, dando festas, festividades como essa, para dividir a África. E na Bíblia está escrito: vamos dividir a África para que o nome do banco jamais seja mencionado. Nós todos queremos ser israelitas. Acorda, Banto. Uma das principais características dos Jogos da Commonwealth são a capacidade de adaptação do evento perante as condições da infraestrutura da cidade-sede. A primeira edição dos Jogos, então chamados de Jogos do Império Britânico, em inglês... eu não queria falar tudo, mas acabei de falar tudo mesmo. Mas vamos entrar. Foi realizada em 1930. Se não estou enganado, antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial. O nome mudou para Jogos do Império Britânico e da Commonwealth em 1954. Eu acho que a partir dali, em 58, o nome de Israel começou a existir. Mas enfim. Desde 70 a 74, assumindo o nome atual dos Jogos de Commonwealth, em 79, 78, nos Jogos realizados em Edmonton, com um recorde de 1.500 atletas e 46 países participantes. Atualmente, há 53 membros na comunidade das nações, mas 71 delegações participam dos Jogos. Os 4 países constituintes do Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e Irlanda do Norte, têm times independentes nos Jogos, ao contrário dos Jogos Olímpicos, onde competem como Grã-Bretanha. Okay. Outros territórios do Reino Unido também enviam suas delegações separadas, como Anguilha. São ilhas que eles, quer dizer, no tempo da escravatura, eles, quer dizer, agora é deles. É como a Curaçao, Sint Maarten e Aruba. Faz por trás tudo parte da Holanda. Você se pergunta como? Tá entendendo? É estranho. É o mesmo que, por exemplo, uma Namíbia ou um Congo vai falar: não, como é? Aquela parte de cabine é nossa, você tem que nos dar. Qual é o holando que vai aceitar? Não houve um tempo que Cabinda, no tempo da Flaca, Cabinda queria ser independente, ninguém aceita, porque faz parte do reino de Angola. Antes fazia parte do reino do Congo. Acorda, Banto. Outros territórios do reino também, não. Anguilla, Guernsey, Jersey, Montserrat, Ilhas Falkland e Ilha de Man. O território australiano da ilha de Norfolk também envia sua própria delegação, assim como no UE. Território associado à Nova Zelândia. Apenas 6 times participaram de todos os jogos da Commonwealth: Austrália, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Escócia e País de Gales. Mas o que é que eu quero vos mostrar? É o culto da adoração de Baal. Para quem diz que o Baal morreu porque não sei o quê. Não. Os filhos dele estão aí. Presta atenção. Preste bem atenção naquilo que você vai ver. Welcome to Birmingham. Gives me the greatest pleasure to declare the 22nd Commonwealth Games open.
Eu me pergunto, deu para ver dois pormenores muito, mas muito essenciais. O inimigo gosta muito de não ouvir ou de não escutar, não querer seguir os caminhos de Tatanzamba e Amazulu. E uma das coisas que o inimigo faz é te mostrar, é que ele gosta quando alguém se rebelia contra o Tatanzamba. E uma das primeiras pessoas a se rebeliar contra o Tatanzamba foi o Nimrod. Nimrod, que construiu a Babilônia no Sudão. Não vale a pena pensar que é no Iraque, etc. Não, ele construiu no Sudão. Nimrod é preto, ou era preto tipo eu e você. E ele se rebeliou, porque ele era um homem grande de Tatanzâmbia, mas se rebeliou por tal, porque começou a trabalhar com os anjos que caíram. Em inglês, the fallen angels. Yeah. A partir daquele momento é que esse povo gostou muito de Babilônia, não é então que eles levaram a tal Babilônia do Sudão, no Iraque, e hoje no governo inglês na Inglaterra, nos museus ingleses, você encontra algumas cenas que têm a ver com o império de Nimrod em Sudão, a Babilônia, mas que eles agora dizem que tudo aquilo aconteceu no Iraque, para passar a história do Levante, Israel e etc. Mas você se foi ver, quando nós fizemos as nossas contas, quando Sara lhe foi dito, Sara, mulher de Abraão, que ela seria mãe de milhões, ele está falando de milhões, milhões. Não está falando de um lugar bem pequeno. Vocês sabem que se Deus é bom e ele escolheu um povo e ele disse no povo que essa terra vai ser dele, você acha que vai lhe pôr num buraco tipo aquele que é Israel? Como é então você? No Israel nem sequer. Tem ouro? Não. O que Israel tem? Acorda, Banto. Agora você vê. Oh, você não viu? Você não viu a Torre de Babel? A Torre de Babel? Você não viu o touro que estava a chorar sangue? Onde é que nós vimos certas cenas como essa? Não é nos tempos passados, na adoração do Baal, quando estamos a ver o Baal. Vamos lá voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Para fazer uma evidência, ali está, não é? Adoração do Baal, mandar os mais velhos, os primogênitos têm que morrer, está a ver? E mais uma vez, vamos lá ver mais uma vez, realmente, presta bem atenção. De uma parte está a Torre de Babel e do outro lado está o touro que está a rugir sangue, a rugir fogo e etc. Abominação. Abominação, Banto. Vê, presta atenção mais uma vez. Welcome to Birmingham. It now gives me the greatest pleasure to declare the 22nd Commonwealth Games open. O meu povo perece por falta de conhecimento. Acorda, Banto. Acorda, Banto. Porque aquele que te fez
disse, e aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sardônio e sárdio. Aquele que te fez parece como tu e eu. Nós já passamos muito, mano. Escravatura, a ignorância, discriminação, racismo. Acorda, bando. Acorda, bando. Busca o teu pai. Busca Tata Nzambe Yamazulu. Busca o único que pode nos tirar dessa situação. Não adianta, não vai ser o Acorda Banto, não vai ser outros irmãos. Mas simplesmente Tata Nzambe Yamazulu. Pongo tu lendo Sunini, Nanini Sumandla, é que vai nos salvar. Acorda, Banto. Acorda. Esta foi mais uma vez uma apresentação, um estudo sobre a Terra Prometida. Podemos falar sobre o Baal. Espero que vocês tenham aprendido algo assim como eu tenho aprendido. Para estudos em inglês, nós temos muitos irmãos que têm dado estudos em inglês, como por exemplo o Profeta Massa no YouTube. Temos o Robert Hadley como Heldren Kossi, Zonat, segundo Robert Hadley na Blackberry Education TV. Temos uns irmãos na América, Manzola Nzambi também. Temos imensos irmãos que têm mandado a mensagem em português. Em inglês, aliás, na parte de português também temos o Profeta Massa, nosso irmão Micael Massa, que nos tem dado, nos ensinado muito. Tem o nosso irmão João Tomás e eu, Acorda Banto, estamos nesse movimento. Então, acorda, pai, acorda, mano, acorda, mano, acorda, irmão, acorda, irmã. Envia esse vídeo para os teus amigos, deixa os teus amigos verem, deixa os teus familiares verem. Para quem não sabe, essa é a face de Tata Nzambe. Eu que falo a face de Tata Nzambe. Mas essa foto foi feita no Vale de Jeosafat. Para quem não sabe, é o Victoria Falls, em África. O Vale de Jeosafat é em Victoria Falls. Aí, quer dizer, esses caras mudam tudo. Não te esqueça, até mudaram o nosso nome. Nós antes íamos chamar de Jacobi, de Isaaca e etc. Mas agora estão nos chamando de João, Paulo, Pedro. Estás a ver? É a forma deles de nos colonizar. Mas acorda, bando. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos nas mídias sociais. Seja feita a vontade de Tata Nzambe Yamazulu. Busque. Porque ele disse, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, humilha-te perante ele. E orar, buscar a face dele. Então sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir te buscar. Terminamos com essa grande música do nosso irmão Bro David. Gather Us. Acorda, bando. Sometimes this walk is lonely, but I continue on, come what may. I'm on the road to Zion and getting closer day by day. Now I have never been there. Can you show me the way? When we gather, now I don't need religion to get on my knees and pray and thank my heavenly
His mercy. I thank Him for His grace, because we'll be gathered from all the nations for all the world to see. And yes, we are the last generation, and so we will be free. We enter Jacob's trouble, but we don't have the spirit of fear. We just call on our Father, and He's faithful to hear. We give Him all the glory. We give Him all the praise, because we'll be gathered from all the nations for all the world to see. And yes, we are the last generation, and so we will be free. So nene, na nene, gather us, Tata and Zombie, gather us. So nene, na nene, gather us, Tata and Zombie, gather us. Modimo, gather us. Our Congo, gather us. Chile, gather us. Malawi, gather us. Selene, gather us. Tata and Zombie, gather us. Selene, gather us. Tata and Zombie, gather us. Our Congo, gather us. Modimo, gather us. Malawi, gather us. Chile, Kembo natata nzambe ya mazulu mpungo tulendo sunini na nini sumanla. Ai, mulungu mwene nianga. Acorda, Banto. Até a próxima oportunidade.